Ninguém é vencedor sozinho. Por trás de uma vitória, não está apenas o seu desempenho. É o coração, a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer. E sem elas, você não chega a lugar nenhum. Talento é importante. Esforço é fundamental. Mas o que faz você chegar lá é a cooperação. Unicred, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Panvel, você sempre bem. Olá, você está na TVU, a nova TV dos gaúchos. Compartilhe. Estamos sintonizados no canal 55 UHF e canal 11 da NET Porto Alegre, com transmissão para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo, ao vivo, pela internet nos sistemas Android e iOS e também pelo aplicativo tvuplay.tv.br. Se você está na frente do computador, pode acessar o www.tvuplay.tv.br. Eu sou Fernanda Appel e está no ar o Jornal do Consumidor desta semana. Um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. Ipiranga, quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por descontos no combustível. Confira nesta edição. IMAMA, Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, promove 15º Encontro de Chefes de Cozinha do Rio Grande do Sul. Presidente do Secov RS HDMI comenta o mercado imobiliário no atual momento. Presidente da FCDL RS comenta a campanha Salve o Brasil, lançada pela Federação. Diretor da Ceferin e Coelho Consultores Associados explica o atual momento da saúde pública no Brasil e o seu reflexo na saúde suplementar e na gestão dos hospitais. O Jornal do Consumidor está começando. O IMAMA, Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, promoveu o 15º Encontro de Chefes de Cozinha do Rio Grande do Sul, que teve como um dos apoiadores a Liquigás. Alexandre Appel esteve neste importante evento que reuniu a sociedade porto-alegrense. Estamos no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, onde acontece essa noite o 15º Encontro de Chefes de Cozinha do Rio Grande do Sul, uma promoção do IMAMA, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, presidido pela doutora Mayra Calef. O engenheiro Cláudio Roster é um dos convidados de honra dessa noite. A Liquigás é uma das apoiadoras, é uma das parceiras desse evento. A importância desse trabalho social da Liquigás, engenheiro Cláudio? Boa noite a todos. É uma importância ímpar para a Liquigás, isso está contido na nossa missão. Nós temos no nosso DNA, desenvolvemos vários outros trabalhos também de responsabilidade social e ambiental, e essa parceria que nós estabelecemos com o IMAMA há 5 anos é uma das nossas melhores parcerias, porque a causa Appel é nobríssima. Então nós estamos todos honrados, não só a Liquigás, mas os nossos revendedores que estarão aqui no evento hoje, estão todos muito felizes. Meus cumprimentos pelo trabalho da Liquigás, pelo social, por uma questão tão nobre, engenheiro Cláudio. Parabéns. Muito obrigado, é um prazer estar novamente com todos vocês aqui. A anfitriã do 15º Encontro de Chefes de Cozinha do Rio Grande do Sul, doutora Mayra Calef, presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, do IMAMA. Eu quero te cumprimentar pelo evento, mas quero perguntar, doutora Mayra, esta notícia hoje, mega bombástica, que surgiu no mundo inteiro, vinda da Inglaterra, da identificação de vários genes que são causadores do câncer de mama, que pode ser eliminado em fase assim muito prematura na vida de uma mulher. Isso é uma notícia realmente importante. Nós tínhamos até há pouco tempo a ideia do câncer hereditário. Como isso já está bem claro, a história toda da Angelina Jolie e tudo mais, e agora talvez a gente consiga desenvolver uma vacina ou algum tipo de anti-mudança genética. Porque todo câncer é genético, todo. Mas só 10 a 15% é hereditário.
Então nós tínhamos que estudar os outros 85% dos problemas genéticos. E é exatamente esse conjunto de genes que foram identificados numa amostra de quase 1000 tumores. Então é bem contundente, vai precisar de muita colaboração agora, não só da indústria farmacêutica, mas de outras populações, porque esses genes são bem ingleses. Nós temos que adaptar agora esse conhecimento para outras amostras no mundo todo. Que seja uma noite gloriosa. Merece, doutora Mayra Calef. Obrigada, muito obrigada. Beijo. Direto aqui do Grêmio Náutico União, jantar do IMAMA. Alexandre Appel para o Jornal do Consumidor. Na semana passada, com o presidente do Secov RS, HDM Moacir Schuckster, concedeu entrevista para Alexandre Appel, ocasião em que comentou o mercado imobiliário no atual momento de turbulência no nosso país. Estamos na sede do Secov RS HDM, nosso sindicato da habitação, sendo recebidos pelo presidente Moacir Schuckster. Vai nos falar um pouquinho do momento do mercado imobiliário do Rio Grande do Sul. Como é que estão os números do mercado imobiliário, presidente? Olha, os números apontam uma certa estabilidade, apesar de tudo quanto se fala, não é? Eu digo isso porque, por exemplo, na locação de imóveis, a gente percebe que os preços da locação estão se mantendo mais ou menos estáveis, com a única diferença, não estão acompanhando a inflação. Menos que a inflação. Estão dando menos que a inflação. Então, nós tivemos o quê? Em 12 meses, um aumento de 1% no valor da locação, quando a inflação foi de 9%, 10%. Então, realmente, há uma perda para a inflação. Mas o que é interessante anotar, registrar, viu, Apelé, é que os aluguéis continuam acontecendo. Quer dizer, as pessoas continuam alugando, tanto é que a gente olhando os períodos passados, existe até um certo aumento na quantidade de locações, algo assim na base de 14%. E isso é interessante porque vem a confirmar uma ideia de que em tempos normais 70% das ocupações, 70% das ocupações são por compra de imóvel e 30%, 40% são por locação. E agora inverteu. O pessoal está alocando mais do que comprando. E isso se explica justamente pelo período de incerteza que estamos vivendo, que é justamente por esse alto índice de desemprego. Isso provoca uma perda de renda também, porque os salários também não estão aumentando. E os negócios tem muitos fechando, né? E não vamos tapar o sol com a peneira. A gente espera que as medidas do governo provoquem uma reação e que se tenha uma mudança no ânimo do mercado. Enquanto isso, o mercado imobiliário também sofre nesse aspecto. No que tange a venda propriamente dito, a gente percebe também isso. Há uma perda já nos últimos 2 anos, de 2013 para 2014, já houve uma queda de 5%, 6%, e a mesma queda aconteceu nos 2 anos subsequentes. Então, nós que chegamos a ter uma média de 3.300, 3.350 vendas por mês aqui na cidade de Porto Alegre, na capital, hoje já estamos ao redor dos 3.000 vendas por mês. Porque nós tínhamos assim uma base de 40 mil, quase 39.950, chegamos a um pico de vendas no ano e hoje estamos com 36 mil quebrados. Então, esse foi os últimos 12 meses que a gente percebe isso. Então, é inegável, não tem como tapar o sol com a peneira, de que o mercado imobiliário também está sofrendo com isso. O que a gente tem que considerar é de que, apesar de tudo, os negócios estão saindo. Porque, veja bem, estamos em crise, estamos isso, estamos aquilo, mas vejam que 3.000 vendas foram feitas por mês. Quer dizer, isso é importante. E os aluguéis até estão aumentando a quantidade de aluguéis. Um detalhe importante que eu acho que tem que ser mencionado é de que, considerando, digamos,
os últimos 5 anos é que a oferta para locação aumentou muito. Aumentaram a quantidade em cerca de 1,5 vezes, ou seja, 170% mais ou menos, um pouco mais, né? Então, realmente aumentou muito a quantidade de oferta para locação. Para a venda também aumentou, mas não chega a ter essa quantidade tão grande, né? Então, isso realmente vai custar um pouco a ser dissolvado, mas o imóvel a gente já aprendeu de que como o imóvel tem um custo bastante estabilizado, a construção do imóvel demora do planejamento até a entrega do habite-se, ela pode levar 3 anos. Então, se trata de um bem que tem seus insumos assim, com custos assim, muito fixos, muito duros. E quem detém o imóvel não abre mão de pelo menos repor o seu custo. Então, por isso que não adianta esperar que os imóveis fiquem baixando de preço, claro, porque o imóvel somente baixa de preço topicamente. Isso eu faço questão de dizer, ou seja, em geral ele não baixa o preço, ele pode reter o preço, etc. Agora, o que é possível é numa negociação bilateral, caso a caso, é possível se negociar. Por quê? Porque aí entra em cena o fluxo de caixa da empresa que vende ou do vendedor e as possibilidades, e a capacidade de pagamento do comprador. Então, esse encontro de necessidades é que acaba provocando, digamos, um desconto maior ou menor, não é? Então, este é o nosso mercado hoje. E aí, então, se pergunta, bom, então não é melhor aguardar para comprar mais adiante? Não sei o que eu digo. Eu não diria isso. Eu também não diria isso, eu acho que o senhor está certo. Quem tiver dinheiro, compra agora. Tem que aproveitar agora, que é um grande momento para o comprador. É um grande momento para o comprador. Tem havido muita oferta com descontos expressivos, etc. Acho que tem que aproveitar isso. Por quê? Porque nós não acreditamos que as coisas vão piorar mais do que estão. Concordo. Nós entendemos que seja o governante que for, vai tomar medidas no sentido de conseguir uma recuperação da economia, que certamente será lenta, mas o imóvel, como é uma reserva de valor importante, ele não está jogado ao mercado como sendo o último refúgio na bacia das almas. Claro. Não acontece isso. Acontece que o imóvel ele é preservado aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, porque o imóvel é realmente a grande reserva de valor e é que está menos sujeita aos humores da situação financeira em geral. Verdade. Porque ele retém o seu valor. De modo que a minha sempre recomendação é de que, se tem dinheiro para comprar o imóvel, precisa comprar o imóvel, negocie bem, mas compre. Muito bem. Vamos concluir nossa visita aqui ao presidente, ele que é um observador. Olimpíadas no Brasil, tem muita gente criticando. É verdade. O custo das obras lá no Rio de Janeiro, se fala já de propinas, etc. A passarela, a ciclovia na Avenida Niemeyer que caiu, morreram as pessoas. Momento político, nós estamos vivendo um momento de transição. O que o senhor pensa sobre as Olimpíadas no Brasil, presidente Moacir Schuchster? Bom, desde o início, quando o Brasil postulava a realização da Olimpíada, assim quando postulou a realização da Copa do Mundo, eu pessoalmente, como sou meio pão duro, eu realmente não simpatizei com a ideia. Não simpatizei. Por quê? Porque o Brasil não tem sobra de recursos. Agora mesmo dizem que a Olimpíada vai custar 36 bilhões de reais. Com 36 bilhões de reais, nós poderíamos fazer chover na saúde, especialmente. Na saúde. Já nem falo na educação, já não falo na ponte, nas pontes que eu digo, nas obras públicas. Eu tive
falando em Brasília com um deputado federal de Santa Catarina, onde se cumprimentava Santa Catarina pelas suas realizações. E não houve quem fale de alguém que lembrasse o seguinte, que há uns 15 anos atrás, eu acho, eu mesmo tinha negócios em Florianópolis e eles falavam em abrir um túnel para o aeroporto da cidade, para o aeroporto de Florianópolis. Era um sonho de fazer o túnel lá de Florianópolis. E aqui o nosso sonho era a segunda ponte sobre o Guaíba. Exatamente. Muito bem. Passados esses anos todos, o túnel de Florianópolis já está considerado até meio obsoleto, que estão querendo fazer outras vias, etc. Mas o túnel está lá há muitos anos. E a nossa ponte do Guaíba acaba de ser suspenso a sua construção com 25%, 30% das obras prontas. E sabe-se lá quando vai retornar. Então, não é razoável que a gente gaste tanto dinheiro na Olimpíada. Bom, mas agora, né, Apple, agora se trata de um compromisso assumido pelo país e nós vamos ter que fazer o possível para fazer a melhor Olimpíada possível do mundo. Vamos ter que fazer. Agora, que é lamentável isso, realmente é. Não deveria ter acontecido a nossa debacle financeira, etc., mas a verdade é que chegamos nesse ponto, né? Então agora nós temos que pensar na honra do país, fazer o melhor possível, né? E esperar que aquela pista para bicicletas não tenha sido um monumento ou um emblema do que aconteceu lá, do que vai acontecer, do que aconteceu. Porque é inacreditável que uma obra de engenharia tenha acontecido isso, como obra de engenharia, e que agora fique se discutindo se o problema foi do projeto ou da execução. Mas, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, né? A responsabilidade é da engenharia. Então, como é que pode ser isso? Então, aí a gente fica pensando em todos os estádios que foram construídos, todas as pontes, etc. Então, não é razoável isso. Então, há necessidade de uma retomada, inclusive das próprias profissões. Alguma coisa está mal nisso aí. Eu acho que está mal. Então, mas nós aqui temos que lembrar. A Olimpíada é no Brasil e nós temos que torcer para que a Olimpíada seja um marco na história do esporte mundial e que ninguém se lamente, né, isso aí. E como o brasileiro é o rei do jeitinho, ele há de conseguir fazer essa bela Olimpíada e vamos nos orgulhar dela, né? Claro. Como nós não somos aspirantes a ter o maior número de medalhas, como não é o caso do futebol, que nós esperávamos ganhar o campeonato mundial, que não ganhamos. Agora, na Olimpíada, certamente faremos bonito em alguns esportes, mas não esperamos isso. Para nós, a grande realização será o completo êxito da Olimpíada, certamente isso. Muito bem, no nosso site tem uma matéria enviada pela colega jornalista Mariângela Amorim, uma pesquisa feita no Twitter, no mundo inteiro, uma empresa especializada com jornalistas do mundo inteiro, a maioria absoluta criticando as Olimpíadas no Brasil em função do Zika vírus. Do Zika vírus. Do Zika vírus. E agora o brasileiro aprendeu a sair nas ruas, vaiar, exigir seus direitos, né? A tocha olímpica já está sendo vaiada nas ruas, presidente. É inacreditável. A tocha olímpica está sendo... Eu achei de um mau gosto aquela tocha, uma coisa horrorosa. Tem gente achando que parece um cigarro de maconha. Eu não sei, eu achei tão feia aquela tocha, presidente. Mas eu concordo com o senhor tem razão. Agora que é nossa, vamos ter que fazer umas boas Olimpíadas. Mas a tocha olímpica é um símbolo, né? E agora nós vamos ter que prestigiá-la. Eu realmente vejo isso com maus olhos. Acho que a tocha já está no Brasil, tem que prestigiá-la, temos que admirar. O fato de que ela está materializada em algum gadget novo, que eu não sei o que é, e realmente lá não é... Porque a gente está acostumado com aquela tocha, com aquele fogaréu, né? Isso. Mas, enfim, ela teve que vir de avião, né? Eu até perguntei como é que ela tinha vindo de avião. Veio numa ampola com um gás, com um pouquinho de gás, ela veio acesa ali, gás GLP.
Pois é, então veja bem, dentro de um avião, não deve ser uma coisa assim muito confortável estar lá dentro com essa chama ali dentro, né? Mas enfim, mas o fato é esse, né? Eu faço votos de que tenhamos uma bela Olimpíada, com uma bela abertura e um belo encerramento, como as outras Olimpíadas têm acontecido. Então, eu acredito. Mas eu acho que há de ser realmente uma bela Olimpíada, porque eu me baseio aqui, por exemplo, na festa aqui da reinauguração do Estádio Internacional, que foi uma festa muito bonita. Então, concordo. O Brasil tem capacidade, tem capacidade de fazer uma coisa realmente muito bonita, né? Espero que tenha samba, como se espera, tenha samba, mas que tenha também a amostra de outras qualidades que o Brasil também tem, né? E segurança para os turistas e para os atletas que vierem para cá. Presidente, muito obrigado pelo carinho de nos receber direto aqui do Secovi RS para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. A campanha Salve o Brasil, lançada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, está tendo grande aceitação pelas CDLs, sendo compartilhada nas redes sociais. Alexandre Appel foi conversar com o presidente da FCDL-RS, o Vitor Augusto Cor, a respeito deste assunto. Estamos na Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, sendo recebidos pelo presidente Vitor Cor. Presidente, a FCDL que lançou uma campanha, Salve o Brasil. Foi capa da Vitrine Lojista, que eu recebo, foi capa da Vitrine Lojista de março. Salve o Brasil, menos impostos, mais gestão. No que consiste essa campanha, presidente? Na verdade, Appel, essa campanha ela tem um mote de resgatar a autoestima, especialmente dos empresários do varejo, onde nós temos uma cultura de não nos envolvermos em política, mas o nosso envolvimento ele é orientado para não participação na política partidária diretamente, enquanto entidade, enquanto comerciante, uma vez que isso afeta diretamente nossa atividade. Mas ela tem uma conotação de chamar a atenção para que nós desenvolvamos uma política no sentido de defender as nossas causas, uma política empresarial, onde não existe mais formas de nós desenharmos estratégias com a situação que nós encontramos no país. Os impostos são os maiores, talvez, do mundo, comparando países desenvolvidos ou países emergentes. Esses impostos nós não pagamos enquanto empresários, mas sim como consumidores, e isto está fazendo com que a nossa atividade paralise, porque esses impostos eles retiram o poder de compra das pessoas, o nosso poder de compra. Eles corroem o nosso orçamento e fazem com que cada vez nós possamos consumir menos. E isso afeta a nossa atividade e coloca em risco a sustentabilidade econômica financeira dos nossos negócios. Então a campanha Salve o Brasil, primeiro, é para louvarmos esse país maravilhoso que nós vivemos. O Salve o Brasil não é um resgate de salvamento, é Salve o Brasil porque nós temos uma terra próspera, nós temos uma música aqui no Rio Grande do Sul que diz que tudo que planta cresce, né? Tudo que se planta cresce, uma terra fértil, e nós podemos e temos condições de alimentar o mundo, e esse país ele precisa sim ser valorizado e ter gestores eficientes. E essa é uma campanha apartidária, mas que chama a atenção, Appel, para os gargalos que existem para o desenvolvimento econômico do nosso país. É uma campanha que orienta no sentido de que nós temos urgência de aplicarmos gestão profissionalizada no comando desse país, dos políticos, dos gestores, e para que o nosso país tenha eficiência e eficácia, não é mais possível, né, administrar da forma como está, com pessoas despreparadas, com pessoas especialmente descomprometidas e pessoas que sequer imaginam o futuro desse país agindo da forma como se vem notando ultimamente. Estou vendo aqui, defendemos, Salve o Brasil, menos impostos, mais gestão, menos impostos e mais investimento.
O Estado é o grande fomentador da economia. Apoio ao empreendedorismo. O brasileiro é empreendedor. Gastar menos do que se arrecada, isso é o óbvio. E prioridade para a educação, saúde e segurança. Nossa segurança está muito mal, nossa saúde está muito mal. É verdade. Existe uma deficiência enorme, existem pessoas morrendo em filas, esperando exames, esperando tratamentos. Isso não é digno, não é humano esse tratamento. E quando nós vemos a corrupção tomando conta, a cada dia uma notícia diferente, a cada dia um outro escândalo, a cada dia uma outra ação descoberta pela Polícia Federal, e o dinheiro todo arrecadado, como nós falamos anteriormente, é um dos países que mais arrecada impostos ou com as taxas maiores desses países que são desenvolvidos e emergentes, sendo mal aplicado ou sendo esse dinheiro, então, roubado e não tendo o fim da arrecadação atingido. Então nós chamamos a atenção, foi uma campanha excelente, ela não saiu do ar, mas ela teve uma intensidade em 30 dias, que terminou lá no dia 21, nós distribuímos aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, 80 outdoors, fizemos uma campanha em todo o estado do Rio Grande do Sul, distribuindo uma panfletagem e adesivos para chamar a atenção da população e para que os formadores de opinião dos diferentes municípios se posicionem junto aos políticos hoje que estão à frente, que estão eleitos, para que eles tomem consciência e especialmente atitudes muito rápidas, porque o nosso país está paralisado, não existe uma única ação para que nós tenhamos uma retomada do desenvolvimento. É um país de oportunidades e as oportunidades elas formam um ciclo virtuoso. Quando você tem oportunidades e as aproveita, você tem renda. Quando você tem renda, você tem probabilidade de poupança. Quando você tem poupança, você tem condições de investir. Quando você investe, você abre uma nova oportunidade. Então, é um ciclo virtuoso e não distribuir dinheiro de forma indiscriminada, gastando mais do que recebe, que a nossa campanha diz, né? Mas distribuir a verdadeira riqueza é criar oportunidades, é criar emprego, é criar oportunidades das pessoas se desenvolverem, né? Com a sua capacidade profissional, de ter a sua dignidade posta e respeitada, e é isso que a campanha quer dizer. Muito bem. Presidente, o Que Comércio em nova fase? Nova fase, um novo programa. 6 anos fazendo história, o Que Comércio. Isso aí. É uma grande capacitação, né? É verdade. E agora totalmente reformulado o programa, hoje com um modelo novo e um modelo que se adapta a qualquer lojista, não importando o seu tamanho, não importando a sua localização. Nós temos um treinamento que ele faz dentro da própria loja, dentro do seu negócio, dentro do seu empreendimento, e pode capacitar os seus colaboradores, fazendo que haja um alinhamento estratégico dentro da empresa e que todos entendam o seu planejamento, né, o seu foco e tenham a sua singularidade também e tenham uma comunicação eficiente. Até 12 vezes de R$ 299. Exatamente, R$ 299, o que dá aproximadamente, quem tem 15 funcionários, um custo de 60 centavos por dia para você capacitar o seu funcionário. Isso é inédito, não existe nenhum tipo de programa com esse custo tão baixo. Curso de gestão de qualidade, associativismo, layout de loja, seminário Web 3.0. Realmente, olha, boas práticas de gestão administrativa e financeira, marketing e publicidade. Eu sou fã do Que Comércio, eu admiro muito. Presidente, obrigado pelas suas palavras. Obrigado, sucesso, parabéns pela condução da FCDL. Muito obrigado. Vamos ter dias melhores, presidente. Muito obrigado pelo seu apoio, especialmente pela oportunidade de participar deste programa. Muito bem, direto aqui da FCDL para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. E o Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, você confere entrevista com o Dr. Daniel Coelho, diretor da Ceferin e Coelho, consultores associados, sobre o atual momento da saúde pública e os seus reflexos nos hospitais, na saúde suplementar. Não saia daí, a gente já volta!
Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Panvel. Você sempre bem. De volta o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. Confira agora a entrevista que Alexandre Appel fez com o Dr. Daniel Coelho, diretor da Ceferin Coelho, consultores associados, sobre o atual momento da saúde pública e os seus reflexos nos hospitais e na saúde suplementar. Preste atenção na forma didática com que ele explica o caos que se instaurou na saúde pública neste governo, que felizmente chegou ao fim, e lança um grande desafio para o presidente Michel Temer nesta área. Nosso assunto é saúde. Saúde pública e saúde privada. Nada melhor que a gente escutar especialistas no assunto. Eu estou com o Dr. Daniel Coelho, um executivo conceituado no mercado da área da saúde, que vai nos falar um pouquinho sobre o quadro atual da saúde pública e também da saúde privada do nosso país. Daniel Coelho, que é sócio do Dr. Cláudio Ceferin, na Ceferin Coelho, que é uma das maiores consultorias na área de saúde do país hoje, montada desde o final do ano passado. Doutor Daniel, muito obrigado por nos receber. A primeira pergunta que cabe: como é que a Ceferin Coelho está enxergando a saúde pública no nosso país hoje? Alexandre, com muita atenção, né, atentos e preocupados, né, porque a saúde pública ela vem mostrando um cenário, né, catastrófico, atinge o mercado privado também. Nós vamos, né, tentar mostrar isto, né, para os teus telespectadores. Nós olhamos aí nos últimos anos, tá, uma defasagem de 13 mil leitos, né, e 13 mil leitos, né, se tu olhar para o crescimento da população, que nos últimos 10 anos, né, se nós centrarmos em Porto Alegre, cresceu, né, cerca aí de 475 mil vidas, né, e como é que nós temos, né, na contramão, né, desativando 13 mil leitos, né? Isso tem, né, um efeito muito simples, né, quando a gente olha, né, que os repasses não estão acontecendo, e às vezes se fala na questão, né, de incompetência de gestão, né, eu imagino, como é que tu faz gestão quando tu não tem recursos? Né? Isto sim atinge, né, a área pública e a área privada na sua consequência. Então, a Ceferin Coelho vê com atenção, vem organizando a sua estrutura, né, para dar suporte para estes hospitais públicos, filantrópicos, né, o nosso foco, né, embora seja na iniciativa privada, né, nós não podemos deixar de olhar aí, né, com atenção o setor público, que nos preocupa profundamente. É possível se falar um pouco de estatísticas nessa área da saúde pública? Sim, é possível. Né, eu vou trazer, né, procurar aqui, eu preparei um material aqui para o teu telespectador, né, que é crítico, e para nós isso nos ajuda bastante. Estatística neste país, né, se pega números globais, né, e se considera, né, não falta leito no Rio Grande do Sul. Como que não falta leito se nos últimos 30 anos nenhum hospital novo surgiu em Porto Alegre? Alguns fecharam, nós lembramos de alguns hospitais, né, que fecharam ao longo dos últimos 30 anos. Consideramos o número de leitos no interior do estado. Né, eu vou dar um exemplo de uma cidade, né, que conheci, Rio Vado, né, próximo de Encantado, para quem não conhece.
Lá, em algum momento, um fazendeiro resolveu, né, investir recursos e construir um hospital que tem 47 leitos, mas a capacidade daquela população lá é de ocupação de 3 leitos mês. Mas estes leitos estão na estatística global. O que influencia esses leitos para a cidade de Porto Alegre, por exemplo, ou para o estado do Rio Grande do Sul? Digo, em absolutamente nada. Então, a questão das estatísticas também que são apresentadas, elas são, no mínimo, inconsequentes. Quando, né, o setor público ainda, né, no papel dos seus governantes, quando faz uma estatística, ignora os leitos desocupados, né, que aí, Alexandre, tu conhece muito bem. Né? Eu não quero citar nomes de hospitais, né? Se o Ferrinho Coelho toma esse cuidado ético, né? Mas nós temos aqui na nossa capital hospitais que têm leitos desativados, mas se tu olhar lá no CNES deles, na Receita Federal, está lá a quantidade de leitos da sua origem. E não os leitos hoje que poderiam ser utilizados. Ou seja, né, mais uma vez, né, as estatísticas do governo, né, distorcendo fatos. Né, ou seja, hoje não temos leito. E lembrando, né, que para a Copa, né, houve um termo assinado que, né, Rio Grande do Sul, na sua capital e região metropolitana, teria a obrigação de aumentar em 2.000 leitos. Isso não aconteceu. Então, volta-se, né, para a questão da preocupação com todo esse cenário. Muito bem. Doutor Daniel, existem pessoas que ainda dizem até hoje que ser dono de farmácia ou dono de hospital é ter um ótimo negócio na mão, é estar rico. Porque farmácia todo mundo precisa de remédio. E dono de hospital, a quantidade de pessoas doentes cresce, a quantidade de pessoas idosas que precisam de atendimento cresce muito. Como é que o senhor vê, doutor Daniel, o custo dos hospitais hoje versus suas receitas? Ainda é um bom negócio ter um hospital? Alexandre, não é um bom negócio há muitos anos. Mas quem trabalha na área da saúde, né, é porque gosta, é porque tem vocação. Tá? Qualquer gestor, qualquer administrador, eu já tive a oportunidade de dar palestra, né, na Unicinos para estudantes de administração. Como é que tu explica para esses estudantes de administração ou de economia, né, como é que tu gere um negócio? Né, aí nós estamos falando, né, novamente aí, da estrutura hospitalar pública e as filantrópicas, né, que a sua receita, na grande maioria, é do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde hoje remunera 65% do investimento. Ou seja, né, a cada R$1 gasto em procedimentos, o SUS repassa 65 centavos. De onde é que tu tira o restante dos recursos? Bom, de onde tira o restante dos recursos? Tira desativando leito, sucateando os hospitais, equipamentos que estragam e não têm recursos para consertar, e com a razão, porque a população não tem informação. Esse teu trabalho é fantástico, né, porque tu vai levar conhecimento para a população, Alexandre. Fica imaginando, mas o SUS está pagando o quê? Está pagando 65 centavos por real, ou seja, tem um deságio de 35 centavos por real. Então, para uma conta de um administrador, né, já ficou insolvente o negócio. Tá? É um desafio imenso buscar outras receitas, com estacionamento, com lanchonete dentro do hospital. Que outro serviço pode prestar um hospital que não seja propriamente atender a saúde? Bom, há de ser dito também, né, e vamos chamar a atenção do Ministério Público, quando o Ministério Público, né, talvez, né, e eu quero falar isso com todo cuidado e respeito ao Ministério Público, né, que vem fazendo um grande papel nesse cenário nacional, né, e não queremos entrar em política, Alexandre. Mas o Ministério Público nem sempre tem informação da saúde, porque ela é, admito, complexa. Né. Mas o Ministério Público muitas vezes atua nos hospitais, né, e nós estamos aqui dando consultoria para um hospital público hoje, que querem o atendimento 100% SUS. Não querem os planos de saúde lá dentro.
Eles não sabem que os planos de saúde, sendo atendidos 20% apenas da capacidade ali, ele subsidia 60% do SUS, às vezes até 80% do SUS é subsidiado pelo atendimento ao plano de saúde, que representa só 20% do atendimento. Veja a matemática. 20% do atendimento, da capacidade do hospital em plano de saúde, subsidia de 60% a 80% do custo do SUS. Esse raciocínio, doutor Carlos César de Albuquerque, falecido, ex-ministro da Saúde, ex-presidente do Hospital de Clínicas, quando eu trabalhei lá, fez e montou o Quarto Sul, que era uma ala para internar planos de saúde, para ajudar a subsidiar as despesas do Hospital de Clínicas, que já é bem nascido, tem uma lei própria, a folha de pagamento é do MEC, mas a receita é SUS, aí passou a ter a receita dos planos de saúde. Já naquela época, o doutor Albuquerque alertava para isso. Então, a única resposta que eu tenho para te dar hoje é: não tem um outro caminho, na nossa visão, da CFNICO, ele é, primeiro, precisa haver a reforma do sistema de saúde, precisa inserir os 25% dos planos de saúde que representam, 25% da população, felizmente, é assistida por plano de saúde. Porque, eu digo felizmente, tu imagina esses 50 milhões de usuários hoje no Sistema Único de Saúde. Se já está ruim, tu não atendendo esses 50 milhões de usuários, tu imagina tu atendendo esses 50 milhões de usuários, como é que ficaria. Então, não vejo outro caminho, Alexandre, se não houver uma reforma. Entender que isso precisa ser olhado com muita seriedade. Vamos falar na tabela do SUS. Muita gente não tem ideia do que seja uma tabela do SUS. Nós vamos, nesse momento, que o doutor Daniel olha aqui no computador dele, a tabela do SUS, nós vamos mostrar imagens que estão sendo projetadas aqui, da tabela do SUS, aqui atrás de nós, aqui, num telão. Depois nós vamos já estamos mostrando essas imagens. Fala um pouquinho sobre os valores do SUS, doutor Daniel. Bom, eu vou até fazer... Alexandre, tu me provocou. Isso, a tua provocação me fez lembrar, em 2000, então já se foi aí 16 anos, quando eu fiz uma matéria, onde eu já dizia, na época, que um plano de saúde custava menos que um cafezinho por dia. Ou seja, se tu pegar o ticket médio de um plano de saúde e dividir por 30 dias, tu vai chegar nessa conta. Bom, hoje, como tu disse, olhando, o SUS paga um parto, e quando eu falo ele paga um parto, está tudo incluído, R$550. Desses R$550, R$86 é honorários médicos. Aí se fez toda aquela campanha muito bonita, o ano passado, vocês devem lembrar, do parto normal, é legal, ok, e acreditamos que sim, até pela sua natureza, pela sua essência. Mas como é que tu remunera um profissional médico, com toda a sua formação, investimento em carreira, R$86, tu dividindo, eu estou sendo aqui muito crítico por um lado, mas ainda olhando um cenário ideal. Um parto num cenário ideal, 10 horas, entre o início do trabalho de parto até o nascimento. Há estudos do Conselho de Medicina de 12 a 14 horas. Mas eu preferi falar com meu amigo Alexandre em 10 horas, que aí fica uma conta fácil do teu telespectador entender. Se o médico recebe R$86 por um parto, quer dizer que ele ganha R$8,60 a hora. Ou seja, é impossível de o próprio profissional médico manter o seu custo, manter o seu consultório, manter todo um aparato, inclusive especializações, atualizações, etc., ganhando este valor. E, ainda falando na tabela SUS, o que a população certamente não sabe é que o SUS paga R$10 uma consulta médica. Quanto é que custa um café num shopping? Não gasta menos de R$12 a R$19 um café no shopping.
o médico ganha R$10 por uma consulta médica. Mas vamos lá, meu amigo Alexandre, um AVC isquêmico, o SUS paga R$ 9,20. Que exige uma intervenção pronta e no máximo meia hora, senão a pessoa fica com sequelas ou morre. E por 2 profissionais. 2 profissionais? É, mas os 9,20 é pelo evento. E aí os 2 profissionais que dividam os R$ 9,20. Então, quando tu pergunta hoje o sistema e a tabela, né, realmente, para a gente poder, né, levar essa informação para o público entender por que o Sistema Único de Saúde está assim, é porque a tabela realmente não remunera. Né? Ela não tem. Eu vou aqui, né, me permitir a passar algumas informações. Vamos pedir para colocar de novo na tela grande do programa a tabela. Essa tabela que o doutor Daniel está mostrando. Bom, se nós olharmos aqui, tá, um tratamento de doença de fígado. Tá? Pode ser cirrose, isso? O que pode ser? Sim, cirrose. Tá? O SUS pagava em 2008 R$ 7,11. Hoje paga quanto? R$ 7,46. Há 30 centavos a mais. Isso. Né? Bom, se nós olharmos aqui, né, parto normal nós comentamos, que é algo que todo mundo conhece, né? Um tratamento cirúrgico de varizes, R$ 400. Sendo que um tratamento cirúrgico de varizes compreende 2 cirurgiões e um anestesista. Eu estou dizendo o quê? Que eles têm que dividir essa remuneração. Que é quanto mesmo? R$ 400 para 3 profissionais. É o último item dessa tabela que você está vendo agora na tela. Sim. Então, toda a parte, né, de tratamento de acidente vascular que nós comentamos antes, em 2008 era R$ 8,52, agora R$ 9,60. Resumindo, não tem como. O parto cesáreo quanto é? R$ 550. Parto cesariana? Desculpa, a cesariana, eu nem trouxe esse valor daqui. Aqui. R$ 76 é o honorário médico de uma cesariana. A responsabilidade de fazer uma cirurgia, de fazer uma vida vir ao mundo. De risco. Né, de um sangramento, de ficar o tempo todo com essa mãezinha, né, principalmente nós sabemos dos riscos que há quando há o primeiro parto. Né, então, realmente, né, a tua pergunta, né, muitas vezes nós, como, né, gestores da saúde, nos perguntamos como é que a gente conseguiu trazer o Sistema Único de Saúde até aqui. Isso aqui é uma grande verdade. Verdade. Os planos de saúde, as operadoras de saúde suplementar. Esse cenário do SUS, esse cenário horrível que nós estamos vendo, e as pessoas se acham com o direito de ter saúde de graça, gritam na porta dos hospitais. Esse governo é uma vergonha, se acham com direito. Nós não temos... É um quadro catastrófico. Mas esse quadro afeta os planos de saúde de alguma forma, doutor Daniel Coelho? Sim. Como? Isso, inclusive, teve um seminário recentemente que eu fui convidado a participar para entender como é que o Sistema Único de Saúde, através dos seus hospitais, né, afeta os planos de saúde. Bem, se nós pegarmos as cidades do interior, né, que tem plano de saúde também, lá com as suas 16 mil vidas, 18 mil vidas, né, obviamente que eles não têm demanda, eles não têm massa para terem o seu hospital próprio. Então, eles utilizam o hospital da rede. O hospital da rede é o hospital filantrópico. Que atende o SUS. Que atende o SUS. E, por sua vez, eles ajudam a subsidiar o SUS, aquilo que nós comentamos na sua primeira pergunta. Né? Ou seja, é importante para o hospital filantrópico estar atendendo o convênio. É importante para o convênio esse hospital porque ele não tem, né, massa para ter um hospital privado. Né? Ele não consegue fazer a verticalização. Quando ele começa a olhar para este hospital, que é o único que o atende, né, entrando em estado falimentar, coloca em risco também os planos de saúde destas regiões. E seus beneficiários todos. Exatamente. Né? E não há investimento que o plano de saúde possa fazer no hospital. Por eles, por sua vez, também tem as suas dificuldades.
né? Porque o que o governo também fez nos últimos anos, né? Nós aí que acompanhamos por força da obrigação, né? E a mídia que acompanha, né? Por força do seu trabalho, todos os rolos que foram, né? Sendo implantados a partir da Lei 9656, eles foram dando cada vez mais obrigações para os planos de saúde, sem contrapartida. Ou seja, agora tu tem que dar isto. Podemos aumentar o ticket? Não. Tem que manter o mesmo ticket. O que o governo fez? Repassou a sua obrigação para a iniciativa privada, mas também se meteu na lei de mercado, dizendo que vocês não poderiam cobrar. E aí nós, né, que já estamos há muitos anos no sistema, estamos olhando todo ano, diminuindo o número de operadores nesse país. Isto não é bom. Concordo. É preocupante. Acho que o maior desafio do governo federal na área da saúde é enxergar esse processo todo. O doutor Daniel está colocando com muita propriedade aqui. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. Doutor Daniel, para a gente concluir, Seferin Coelho é uma consultoria especializada com profissionais do mais alto gabarito. Como é que vocês estão enxergando esse quadro todo? O que é possível fazer? De que forma Seferin Coelho podem contribuir para minimizar os problemas de hospitais por este Brasil afora, especialmente no nosso Cone Sul aqui, que estão vivendo essa situação descrita pelo senhor de maneira muito objetiva e didática? Reinventar é a palavra. Nós trabalhamos hoje, né, com alguns hospitais, com alguns planos de saúde, revisando todo o processo de gestão. O sistema de saúde pública ele precisa ser reinventado, ele precisa capacitar as pessoas, ele precisa motivar as pessoas. Eu tenho uma palavra, né, que eu gosto de utilizar quando eu entro dentro de uma estrutura, né, do segmento da saúde, é: vamos eliminar os desperdícios. Porque toda vez que tu fala em eliminar custo, as pessoas já pensam, ele vai vir aqui fazer demissões. Cortar. Não. Na saúde não tem mais o que ser cortado. Precisa, sim, reorganizar os processos, reorganizar os fluxos, motivar as pessoas. Isso vocês conseguem fazer? Sim, isso é também uma das nossas expertises. Né? E outra questão, meu amigo Alexandre, é, né, entender muito claro qual é o tripé. Qual é o tripé? O médico, né, na cadeia, ele está em primeiro. Né, sem médico, nada disso acontece. Né, o hospital e os planos de saúde. Né, então, tem que haver, né, uma sintonia entre esses três atores. Eu disse agora recentemente para um grupo de médicos, né, onde nós estamos reorientando toda a equipe de enfermagem e dizendo para a equipe de enfermagem, né, quem é o seu cliente? E a enfermagem, obviamente, responde, é o paciente. Não. O seu cliente é o médico. O paciente, né, é cliente do médico. Se vocês, né, tratam bem o médico, e o médico quer o que de vocês? Que vocês tratem bem o cliente dele. Então, é uma forma de entender, né, ou seja, tu precisa atender bem o seu cliente, tu precisa atender bem as suas necessidades e, por que não, as suas expectativas. Né? A saúde ela é feita por pessoas motivadas, por pessoas que têm o dom, porque é pura doação, Alexandre. E eu acredito ainda que a saúde vai ser reinventada. Eu só não quero acreditar, e veja, eu vou reforçar, eu não quero acreditar que os nossos governantes estão transformando o SUS num estado falimentar para entregar isto para a iniciativa internacional. E aí sim, nós ficaríamos na mão de sabe-se lá o quê e por quê. Então, nós temos capacidade de transformar? Temos. Nós só precisamos boa vontade. Muito bem. Você está nos assistindo pela internet, pela TVU, na NET Porto Alegre, mas essa matéria, essa entrevista com o Dr. Daniel, também você encontra no portal do Consumidor RS e no portal do cisaude.com.br, na íntegra, a entrevista com o Dr. Daniel. Vale a pena dar uma relida nisso, porque nos fez um diagnóstico muito claro
desse quadro da saúde pública e privada no nosso país. Direto aqui da Zeferin Coelho, também está na tela o endereço e o telefone de Zeferin e Coelho. Estamos concluindo a entrevista, agradecendo, doutor Daniel Coelho. Tenha um bom dia, um sucesso nesses desafios que vocês estão assumindo, doutor Daniel. Obrigado pela oportunidade de estar falando, né, da área da saúde, uma área que nós somos apaixonados, né, e também, né, desejo sucesso aí para o teu programa. Muito bem, direto aqui da Zeferin Coelho, Alexandre Appel para o Jornal do Consumidor. E o Jornal do Consumidor desta semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana para todos nós. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações que envolvem as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link Plantão do Consumidor. Lá a sua dúvida será respondida. E se for o caso, faremos até uma mediação com o fornecedor reclamado. Este serviço é gratuito, de utilidade pública para você, graças ao apoio dos nossos parceiros. Os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br. Gostaria mais uma vez de informar aos nossos telespectadores que aqui na TVU você pode assistir o Jornal do Consumidor em 3 horários. Então anote aí, segundas-feiras, 10h30 da noite, sábado, meio-dia e 10h30 da noite. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. No mundo dos bonecos palitos. Sabe onde eu compro botijão de gás pra fazer um rango? Posto Ipiranga. No cinema mudo. Luiz Augusto. Nas novelas mexicanas. ¿Dónde tienes sanduíche, pizza y sorbete por acá? Puesto Ipiranga. Yo no soy Luis Augusto. ¿Cómo no? Yo soy su hijo, María Eugenia. Onde você estiver, pergunta lá no posto